Antes de continuar, se inscreva no canal e curta este vídeo. O conteúdo de hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida financeira. Agora, imagine o seguinte cenário. Um casal comum, nada extremo, nada fora da realidade. Ela trabalha com marketing, ele trabalha com tecnologia. Os dois têm ensino superior, os dois trabalham em tempo integral. Ela ganha pouco mais de 60 mil por ano. Ele ganha pouco mais de 70 mil. Somando os dois salários, a renda da casa passa de 130 mil por ano. No papel, isso parece sucesso. Parece estabilidade, parece segurança, mas a realidade é outra. Eles vivem com um orçamento apertado. Quase não conseguem poupar. Qualquer gasto inesperado vira um problema. Quando o carro quebra, o conserto vai para o cartão. Quando surge uma despesa médica, o orçamento do mês entra em colapso, eles estão cansados. Trabalham demais. Quase não se veem durante a semana. E o mais importante, eles fizeram tudo certo, estudaram, trabalharam, casaram, compraram uma casa. Organizaram a vida como o sistema ensinou. Então, por que parece que estão sempre correndo atrás? Por que uma casa com duas rendas sólidas se sente tão frágil financeiramente? Se você já olhou para sua renda total e pensou a gente ganha demais para se sentir assim, este vídeo é para você, porque o problema não é você. O problema é a armadilha. Durante décadas, fomos ensinados a acreditar que duas rendas são sempre melhores que uma. A lógica parece simples. Se uma pessoa consegue sustentar uma família, então duas pessoas trabalhando deveriam gerar sobra. Mais conforto, mais segurança. Mais tranquilidade, mas foi exatamente o oposto que aconteceu. O que surgiu foi algo chamado armadilha da dupla renda. Esse conceito foi estudado por Elizabeth Warren quando ainda era professora de direito e pesquisadora. Ela analisou milhares de famílias que haviam entrado em colapso financeiro e encontrou um padrão perturbador. Famílias com duas rendas tinham mais chance de quebrar financeiramente do que famílias com apenas uma renda. Isso não acontecia por irresponsabilidade, acontecia por estrutura. No passado, a segunda renda era uma reserva. Hoje, ela virou uma exigência. Antigamente, uma família conseguia viver com uma renda e tinha outra como plano de emergência. Hoje, as duas rendas são usadas apenas para sobreviver. Não existe margem, não existe folga. Não existe espaço para erro. Quando tudo vai bem, o sistema parece funcionar. Mas basta um problema para tudo desmoronar. E é isso que torna a dupla renda perigosa. Ela não falha devagar, ela falha de uma vez. Para entender essa armadilha, é preciso olhar para trás, volte algumas décadas. Na década de 1970, a maioria das famílias de classe média funcionava com uma renda principal. Uma pessoa trabalhava fora. A outra cuidava da casa, dos filhos, da logística da vida. E aqui está o ponto central. Essa renda única era suficiente, não suficiente no limite. Suficiente de verdade. Era possível pagar a casa. Era possível manter um carro. Era possível cobrir alimentação, saúde básica e educação pública. E ainda sobrava algo. Mais importante ainda, existia margem. Se algo desse errado, a segunda pessoa podia entrar no mercado de trabalho. Essa possibilidade era um colchão de segurança. Agora avance para o presente. Hoje, em grande parte das famílias, as duas pessoas trabalham em tempo integral. Isso deixou de ser exceção, virou padrão. E quando algo vira padrão, o sistema se ajusta a ele. O problema é que os custos também se ajustaram. Moradia ficou mais cara, saúde ficou mais cara, educação ficou mais cara, cuidado infantil virou uma despesa fixa. Tudo aquilo que antes cabia em uma renda passou a exigir duas. Não porque as famílias ficaram irresponsáveis, mas porque o mercado se adaptou à nova realidade. O resultado é simples. A segunda renda deixou de ser reserva e passou a ser necessária apenas para manter o básico. Agora vamos responder à pergunta central.
Se hoje as famílias ganham mais do que no passado, para onde foi esse dinheiro? A resposta não está em luxo. Está em custos fixos. Começando pela moradia. Quando a maioria das famílias tinha uma renda, as casas eram disputadas com base em uma renda. Quando a maioria passou a ter duas rendas, o poder de compra dobrou. E quando o poder de compra dobra, os preços sobem. O resultado foi previsível. Casas que antes exigiam uma renda passaram a exigir duas. O mesmo aconteceu com bairros bons, especialmente aqueles com boas escolas. Famílias começaram a competir entre si usando duas rendas para vencer leilões invisíveis. Isso inflou os preços e transformou a educação pública em um custo embutido na hipoteca. Depois veio o cuidado infantil. Antes, alguém estava em casa hoje, ninguém está. Creche, escola integral, transporte, atividades extras. Tudo isso virou gasto obrigatório. Some a isso saúde, seguros mais caros, deslocamentos maiores e o custo invisível da exaustão. A segunda renda não virou poupança, ela virou combustível para um sistema mais caro. Cada dólar adicional foi absorvido. Não sobrou nada. E o mais perigoso, a família passou a depender completamente das duas rendas para sustentar esse novo nível de custo. Agora vamos tirar a emoção da conversa e olhar apenas para os números, porque é aqui que a ilusão cai. Imagine um casal. Uma pessoa ganha 70 mil por ano, a outra ganha 50 mil. Juntos, parece muito. 120 mil soa confortável. Mas o erro começa aqui, olhar para o número bruto. A segunda renda nunca entra limpa. Ela entra por cima da primeira e por isso é taxada mais pesado. Impostos federais, impostos estaduais. Contribuições obrigatórias. Esses 50 mil rapidamente viram algo próximo de 32 a 35 mil líquidos. E isso é só o começo. Se existem filhos, entra o custo do cuidado infantil. Creche não é opcional. É pré-requisito para trabalhar. Um filho pode consumir 15 mil por ano facilmente. 2 filhos, o dobro. Nesse ponto, a segunda renda já foi praticamente anulada. Agora adicione transporte. 2 adultos trabalhando significam 2 deslocamentos diários. Combustível, manutenção, depreciação, estacionamento, em muitos casos, a necessidade de um segundo carro. Esse custo raramente é percebido como ligado ao trabalho, mas ele só existe porque o trabalho existe. Some ainda os custos invisíveis, cansaço, falta de tempo. Menos energia para cozinhar, organizar, cuidar da casa. Isso vira comida pronta, entrega, serviços terceirizados. Pequenas despesas que parecem inofensivas, mas que somadas consomem milhares por ano. No fim das contas, não é incomum que uma renda de 50 mil gere um benefício líquido de poucos milhares, às vezes quase nada. Às vezes negativo. Uma pessoa trabalhando em tempo integral para sustentar o sistema, não a família. Mas o maior problema não é nem esse. O problema real é o que se perde quando as duas rendas viram obrigatórias, margem, flexibilidade, resiliência. Famílias do passado tinham algo que muitas famílias hoje não têm, uma carta na manga. Se algo desse errado, existia uma renda de reserva. Hoje, essa reserva já foi usada apenas para sobreviver. Se uma pessoa perde um emprego, não existe ajuste suave, existe crise. As contas não diminuem quando a renda cai, a hipoteca continua. A creche continua, o seguro continua. Tudo foi dimensionado para duas rendas funcionando sem falhas. Isso transforma qualquer imprevisto em uma ameaça imediata, doença, demissão, burnout, um parente que precisa de cuidado. Tudo vira risco financeiro. É por isso que famílias com rendas altas vivem estressadas. Não porque ganham pouco, mas porque não tem espaço para errar. O sistema exige perfeição constante. E nenhuma vida real funciona assim. A armadilha da dupla renda não é sobre trabalhar demais. É sobre estruturar a vida de forma frágil. Quando tudo depende de tudo dar certo,
qualquer erro custa caro. E enquanto isso, a promessa nunca se cumpre. Mais trabalho não vira mais segurança. Mais renda não vira mais liberdade. Vira apenas mais dependência.